Olá pessoal, tudo bem? Lembram? Eu sou a professora Marita. Eu vou contar para vocês que eu tenho um sinal do meu nome, que é a letra M fazendo as ondas do meu cabelo. Esse é o meu sinal, tá bom? Para vocês aí da comunidade surda, podem então agora começar a me chamar de Marita. Muito bem. Gente, um recado bem importante. Essas aulas estão sendo transmitidas na TV aberta, pela internet e também no aplicativo Aula Paraná. E essas aulas do que, professora? A senhora esqueceu de falar? Aulas de matemática, a melhor disciplina que existe, né? Muito bem. Um beijo bem grande para todo mundo que está acompanhando, que eu ando recebendo alguns recadinhos que eu estou ficando muito feliz, porque é o carinho de vocês pra gente, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Nossa aula de hoje, eu vou trazer a tarefinha da aula anterior, lembram? O que era? A professora tinha deixado um exercício aí para vocês. E nesse exercício, a gente também, na aula de hoje, aliás, a gente também vai falar sobre um novo tipo de fração. Fração mista e também a representação mista e a fração imprópria, tá bom? Vamos lá, guardem lá. Retomando a aula anterior, conseguiram fazer a tarefa? Tenho certeza que vocês conseguiram, porque vocês são alunos dedicados, eu tenho certeza disso. Então, olha lá, o que era o exercício mesmo? A casa tinha uma altura. Qual era essa altura? 4,78 metros. Foi construído o quê? Um segundo andar. E a casa passou a ter o quê? Passou a ter 7,40 metros. Medida de comprimento. Então, a gente precisa relembrar a nossa aula lá de comprimento. Quais são as unidades de medidas de comprimento? Vamos lembrar? As mais usadas são quilômetro, quando a gente vai medir grandes distâncias, metro, quando é uma distância assim não tão grande, tem centímetro e tem o milímetro, certo? E a gente tem também que o sistema métrico nosso é um sistema métrico decimal, porque segue a mesma ideia do nosso sistema de numeração decimal. A cada 10 coisinhas, forma uma outra coisinha. Tudo bem? Vamos então relembrar aqui. Olha lá, essa tabela a prof trouxe lá daquela outra aula, lembra? Então aqui a gente tem a unidade fundamental, que é o metro, certo? E aí, quando eu falo 4,78 metros, é porque o 4 vai estar na casinha do metro e os 78 centímetros vai estar aqui, ó, 7 no decímetro e 8 no centímetro. Mas o que separa um do outro? Bom, quando eu falo em 4 metros, eu estou falando em 4 inteiros. 78 centímetros é menor do que o metro. Por isso que a gente escreve 4,78. Tudo bem? Muito bem. E a outra medida? 7 metros e 40 centímetros. Então, olha lá, 7 inteiros e 40 centímetros ali, que equivale ao nosso centésimo. Ai, professora, então quer dizer que é só eu pensar em número decimal que eu vou conseguir fazer essa conta? Muito bem, vamos organizar nosso pensamento? Vamos lá. 4,78 metros, a gente já sabe que escreve como 4,78, beleza? 7,40 metros, a gente já sabe que se escreve como 7,40. Agora, quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? É uma ideia de subtração. A gente já tinha conversado sobre isso, lembra? Vamos lá. Vou subtrair quem de quem? A altura que ficou da altura que eu tinha, para eu descobrir esse pedacinho do segundo andar aqui. Quando eu faço essa subtração, eu tenho que organizar como? Unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. No meu caso aqui, metro embaixo de metro, decímetro embaixo de decímetro e centímetro embaixo de centímetro. Vamos organizar o nosso algoritmo? Olha lá. Então, eu vou ter
7 inteiros e 40 centésimos, sendo subtraído deste 4 inteiros e 78 centésimos. Mesma coisa. Tem como eu tirar 8 de zero? Não tem. Então, vou precisar emprestar. O que é esse emprestar? É eu pegar da ordem maior, uma dessa ordem, transformar em 10 da outra. Então, vou pegar 1/10 daqui, então o 4 vira 3, e 1/10 é a mesma coisa que 10 centésimos, né? Então, vai ficar o quê? 10 menos 8, 2. Mas e 3 menos 7? Consigo subtrair? Também não. Então, eu vou ter que fazer o quê? Pegar da minha unidade. Pegar como? Transformando uma unidade em 10 décimos. Mas se eu já tinha 3, 10 mais 3, 13. 13 menos 7, 6. 6 menos 4, 2. Ah, então quer dizer que o segundo andar, ele tem o quê? 2,62 o quê? Metros, ou seja, 2 metros e 62 centímetros. Que é a mesma coisa que eu falasse, 2 inteiros e 62 centésimos. Belezinha? Vamos colocar nossa resposta aqui então? Olha lá, com a construção do segundo andar, a altura inicial da casa foi aumentada em 2 metros e 62 centímetros. Tudo bem, gente? Resposta letra A. Vamos dar continuidade na nossa aula? Porque lembra, mais um assunto que eu vou trazer para a aula de hoje é o quê? É frações mistas e frações impróprias. Vamos ver como é que fica? Um exercício para vocês pensarem. Uma soma. E essa soma, depois que vocês encontrarem o resultado, vocês vão fazer a representação decimal desse resultado encontrado. Posso contar com vocês? Tempo para vocês.
E aí, como é que ficou essa soma? Bom, primeiro a gente tem que ter a ideia que a soma tem denominadores diferentes. Mas espera aí, professora, na aula anterior a gente trabalhou com o denominador 4 e o denominador 5, viu que era só multiplicar, que dava 20. Lembram? A gente também viu um denominador 4 e um denominador 10 e viu que só multiplicar ia ficar 40 em vez de 20, porque eu estava pensando que o 20 tem na tabuada do 4 e do 10. E agora aqui, o que será que vai acontecer? Eu tenho o denominador 5 e o denominador 10. Quem será que é o MMC entre 5 e 10? O próprio 10, porque o 10 tem na tabuada do 10 e também na do 5. Então, o MMC entre 5 e 10 é o próprio 10. Estão vendo? São 3 tipos de calcular MMC, denominador comum, diferentes. Por isso que a gente tem que pensar qual é a melhor estratégia que eu vou usar para resolver um exercício. Não é só ir resolvendo. Matemática é feita de pensamento, da gente pensar e organizar as nossas ideias. Muito bem, o MMC é 10. Não tem segredo aqui, porque a gente já fez bastante exercício de soma de fração. 5 para virar 10 vezes 2. Então, 4 vezes 2, 8. 10 para virar 10 vezes 1. 7 vezes 1, 7. Tudo bem. Então, os pedaços estão do mesmo tamanho? Sim, todos eles estão em décimos. 8 mais 7, 15. Nossa, professora, olha o que aconteceu. Eu tenho uma coisa que eu dividi em 10 partes, mas vou pegar 15? Tem como? Tem como eu pegar 15 de alguma coisa que foi dividida em 10? Será? Eu acho que não. Vamos tentar desenhar? Vamos pensar aqui nessa fração? Muito bem. Olha lá o que aconteceu. Eu peguei uma coisa, dividi em 10 e eu só consigo pegar 10. Vai faltar o quê? 5. Então, eu vou precisar pegar mais um inteiro, também dividir em 10 partes e considerar 5. Agora ficou 15? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pedacinhos de inteiros que foram divididos em 10 partes. Tudo bem? Ah, professor, então eu estou entendendo. Quer dizer que eu tenho um inteiro completo, olha lá, um inteiro completo, e mais 5 décimos. Mas, professora, a gente também já conversou que 5 décimos eu consigo simplificar. Simplificar em quê? 5 não é metade de 10? Então, 5 décimos também pode ser representado como 1/2, que são equivalentes. Lembra disso? São equivalentes. Então, eu dizer que eu tenho 1 inteiro e 5 décimos é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1 inteiro e mais uma metade. Olha aqui, ó, não fica a metade aqui representada? Muito bem. O que a gente tem aqui? Quando a minha fração ela é escrita assim, que o numerador é maior que o denominador, ela é chamada de fração imprópria. Tudo bem? Quando a gente mistura número inteiro com fração, a gente tem uma escrita mista. Tudo bem? Vamos lá, então. Respondendo, então, o nosso exercício. Porque lembra? Vou voltar aqui rapidinho, ó. O nosso exercício pede que eu faça a conta e faça a representação decimal. Bom, a conta eu fiz. Deu 15 décimos, não é? Mas como é que eu vou transformar esse 15 décimos em um número decimal, na escrita decimal? Por isso que eu tenho que pensar aqui nessas frações. Se é um inteiro, esse 1 vai em qual ordem? Vai na ordem das unidades. Se é 5 décimos, opa, então o número 5 vai na ordem dos décimos. Então, como é que ficaria? 1,5. Quer ver? Olha lá. 1 inteiro e 5 décimos é a mesma coisa que 1,5. Tudo bem?
Ah, professora, mas metade também é 0,5. Se eu pensar metade do real, metade de R$1, 50 centavos, olha lá, 1,5. Tudo bem? Conseguiram se apropriar disso? Conseguiram entender? Vamos continuar aqui então a nossa aula. Como a professora disse, quando a gente escreve desse jeito aqui, eu estou falando de fração imprópria. Desse jeito como? Numerador maior que denominador. Quando eu escrevo aqui misturando inteiro e fração, eu tenho uma fração mista. Dois nominhos novos aí para a gente poder guardar na nossa caixinha, né? Muito bem. E aqui? O que será que vai acontecer aqui nesse exercício? Considerando que um pacote há 1,5 kg de balas e em outro pacote há 2,3 kg de bala, responda, quantos quilogramas de bala serão se juntarmos as duas quantidades? Bom, ideia de juntar é a ideia de mais, né? De somar. Vou juntar 1,5 mais 2,3. Tempo para vocês. E aí? Continha fácil de fazer, né, gente? Só tem unidade e tem décimo. E a ideia é de juntar. Então, vamos juntar as balas. Quem que eu vou juntar? 1,5 mais 2,3. Olha lá, a ideia é de juntar. Então, quando eu junto 1,5 mais 2,3, vai dar 3,8. Como é que eu leio aqui? 3 inteiros e 8 décimos. Mas a gente está trabalhando com a unidade de massa, que é o quilo. Então, na verdade, eu tenho 3 quilos e 80 gramas.
tá bom? Muito bem. 800 gramas. Ai, professora, aqui 80, 1 quilo tem quantas gramas? Ai, professora, né? Então, eu tenho 3 quilos e 800 gramas. Muito bem, tá respondido aqui a letra A. Bem simples, não é? Vamos ver agora um desafio? Olha lá para vocês. Como fica a escrita fracionária desses dois pacotes juntos? Acharam que ia estar só ali, né, na mamatinha do 3,8, né? Nananina, eu quero vocês transformando 3,8 em fração. Tempo para vocês.
E aí, como é que será que ficou? Se lembrar que a professora falou para vocês que 3,8 eu tenho 3 inteiros e 8 décimos, então é só eu pensar o quê? Que eu vou pegar quantos inteiros, pintar todo mundo, e ainda mais um dividido em 10 e pintar 8. Então eu vou precisar de 4 inteiros dividido em 10 partes, não é? Olha lá, ó. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros e mais 8 décimos. Então quer dizer que 3 inteiros e 8 décimos é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 8, 38. Na forma mista, 3 inteiros e 8 décimos. Na forma imprópria, 38 décimos. Tudo bem? Facinho, né? Professora, eu usei o recurso do desenho. Tudo bem, não tem problema. Professora, eu pensei no que a senhora tinha dito lá, 3 inteiros e 8 décimos. Não tem problema, tá vendo? São recursos que a gente vai para um lado ou para o outro, mas chega no mesmo caminho. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Olha só, deu uma fominha aí, né? Uma receita. Eu trouxe 2 receitas, uma do Rio Grande do Sul e uma de Pernambuco. Do Rio Grande do Sul eu trouxe uma cuca de manteiga. O que a gente tem nessa receita? Vamos ler? 1/3 de xícara de chá de água morna. Então, vou pegar a xícara, pensar na divisão dessa xícara em 3 partes e encher uma delas só de água. 1/2 de xícara de chá de açúcar. Então, vou pegar a mesma xícara, porque minha avó me ensinou que se eu uso uma xícara, essa xícara tem que ser para a receita toda. Não adianta ser uma xícara de um tamanho e outra xícara do outro tamanho, que a receita vai escangalhar toda. Então, o que vai acontecer? 1/2 de xícara de açúcar. Mesma xícara, dividido na metade e encho só uma parte delas. E agora aqui, o que vai acontecer? 3 xícaras e 3/4. Então vou pegar aquela mesma xícara, encher 1, 2, 3 inteiras e a 4ª xícara eu vou só fazer o quê? Dividir em 4 partes e encher 3 delas. Professora, 3/4 então quer dizer que é quase 4 xícaras? Exatamente, quase, mas não é 4. Muito bem. 3/4 de xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente. Então, vou pegar a mesma xícara, fazer o quê? Dividir em 4 partes e colocar 3 partezinhas de manteiga. Tudo bem? E do bolo de rolo? Quem não gosta de um bolo de rolo, né? Bom, eu gosto bastante. Quem nunca experimentou, olha, pesquisa e vai atrás porque é muito gostoso. 4 inteiros e 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo. Então, o que é isso aqui? Vou pegar 4 xícaras cheias, inteirinhas, e mais uma 5ª xícara com 1/4. Divide em 4 e preenche uma delas com a farinha. 2 xícaras inteiras e 3/4 dessa xícara de chá de açúcar. Então, vou pegar 2 xícaras cheias e mais a 3ª xícara só com 3/4. Estão acompanhando o raciocínio? E aqui, 2 xícaras inteiras e mais a metade da 3ª xícara, metade de chá de manteiga com sal. Tudo bem? Essas são as nossas 2 receitas. Professora, mas não tem pergunta aí nesse exercício? Tem sim, vocês acharam que ia ficar só na receita? Claro que não. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão anotar a receita e vão me responder a letra A. Quais números representam frações menores que o inteiro? Lembra que a gente foi lendo e tinha hora que a professora falava, pega a xícara inteira, pega 3, pega 4, né? Ou então pega uma, divide. Lembram disso, a leitura do exercício? Tempo para vocês poderem me responder.
E aí, pessoal, não tentaram fazer, né? Porque essa receita é lógica, ela não tá tão completinha assim, né? Não tentem fazer, porque vai dar errado. Porque tem mais coisa aqui, mas como a professora queria trazer só algumas informações para nossa aula, ela trouxe assim uma curiosidade para vocês, tá bom? Vamos lá. Qual que representa menor? 4 inteiros e 1 quarto é uma fração menor do que o inteiro? Olha o que a professora acabou de ler. 4 inteiros. Então, não. Ah, então quer dizer que todas as frações que estão escritas com a forma mista representam frações maiores que o inteiro, né? Porque não é assim que a gente lê? 4 inteiros e 1 quarto, 2 inteiros e 3 quartos, não é assim? Então, qual dessas aqui, ou quais dessas aqui, representa uma quantidade menor do que o inteiro? 1 terço e 1 meio e 3 quartos, não é? Olha lá. Menores que o inteiro? 1 terço. É menor que o inteiro? É. Pego o inteiro, divido em 3 partes, considero uma delas. Sobra 2. Então, eu estou pegando menos do que 1 inteiro. 1 meio. Pego o inteiro, divido em 2 e considero uma das partes. Sobra uma. Então, eu estou pegando menos do que o inteiro. E a mesma coisa para o 3 quartos. O inteiro, divido em 4 partes, considero 3, sobra uma, então menor do que o inteiro. E a letra B? Qual é o maior número que aparece nas receitas? Tempo para vocês.
Qual será que é o maior? Bom, vamos pensar nos inteiros. Podemos pensar nos inteiros? Claro, professora, a gente pode pensar nos inteiros. Vamos lá. 4 inteiros, 2 inteiros, 2 inteiros, 3 inteiros. Quem será que é o maior? 4, 2 ou 3? Ai, lógico, professora, 4 é maior do que 2 e 3. Então, qual é a minha fração maior? 4 inteiros e 1/4. Porque eu vou precisar de 4 coisas, 4 xícaras, né? Não são coisas, são xícaras. 4 xícaras cheias e mais uma 1/5 xícara com 1/4, certo? Olha lá, quem é o meu maior? 4 inteiros e 1/4. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? E a letra C? O que está perguntando? Considerando as receitas, que quantidade de açúcar é utilizada? Então, eu vou ter que fazer o quê? Juntar. Juntar quem? Cadê o meu açúcar aqui? 2 inteiros e 3/4 com mais 1/2. Qual será o resultado? Tempo para vocês.
E aí, fizeram a soma? O que eu vou somar? Vou somar o 2 inteiros e 3/4 mais 1/2. Como é que será que vai dar esse daqui? O que será que é isso? Se eu tenho 2 inteiros, 2 inteiros. Lembra? Eu vou ter que pegar o inteiro e dividir em 4. Se são 2 inteiros, eu posso dizer que são 8/4. Ah, é verdade, professora, porque 8 dividido por 4 dá 2. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá, 2 inteiros e 3/4 é como se eu tivesse 4/4 mais 4/4, para dar os 2 inteiros, mais o 3/4 e mais um 1/2. Olha lá, a professora pôs em azul o 2 para puxar aqui, que a representação de 2 inteiros pode ser 4/4 mais 4/4. Muito bem. Fiz o MMC. Por que eu fiz o MMC? Porque eu tenho denominador 4 e denominador 2. Então, são denominadores diferentes, eu preciso deixar esses denominadores iguais. Mas quem será o MMC entre 4 e 2? O próprio 4, porque o 4 está na tabuada do 4 e na tabuada do 2. Lembram disso? Então, 4/4, vou precisar mexer nele? Não, já está com o denominador 4. 4/4, não preciso mexer. 3/4, também não preciso mexer, vou mexer só em quem? O 2 vai virar 4. 2 vezes 2, 4. Então, 1 vezes 2, 2. Ficou todo mundo com denominador igual? Ficou. Então, é só eu juntar. 4 com mais 4, 8. Com mais 2, 10. Com mais 3, 13. 13/4. Ai, professora, essa é uma fração mista? Não. Opa! Ó, uma fração imprópria. Isso mesmo, é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Como é que eu posso escrever essa fração imprópria em forma mista? Dentro desse 13, eu tenho um múltiplo de 4, que é quem? 12. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Então, eu tenho 3 inteiros e mais 1/4. Ah, então quer dizer que se eu somar 2 inteiros e mais 3/4, mais uma metade, eu vou ter 3 inteiros e mais 1/4. Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, na aula de hoje, o que a gente viu? A representação mista e a sua representação decimal. 3,8 eu posso representar como 3 inteiros e 8 décimos ou 38 décimos. Com isso, a gente encerra a aula de hoje, com um beijo bem grande para vocês, tá bom? E aí a gente vai se ver logo, logo na próxima aula, mas lembra sempre, fica em casa, se cuidem para esse período passar bem rapidinho e a gente se encontrar de novo, tá bom? Tchau, pessoal!